Fala empreendedor e empreendedora, estamos começando mais um episódio do Arte do Lucro. O episódio de hoje é um episódio super especial, a gente está falando de um tema central aqui para a Startup Hero. Estou aqui eu, Leonardo Machado, estou aqui com o meu sócio Leonardo Brasil. Fala pessoal, vulgo LB, para a gente falar desse tópico que é central para a gente e que com certeza vai ser útil na vida de um empreendedor, nem que seja só uma vez na vida. E é isso, pessoal. O tema de hoje do nosso podcast é valuation, né? A gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas a gente vai se aprofundar nesse tema de valuation para pequenas e médias empresas e para startups e como que ele funciona. E para a gente começar esse podcast de forma que a gente consiga abranger todos os públicos, né? Seja mais avançado, seja mais básico, primeiro é importante a gente definir o que é o valuation. Então vamos lá, o valuation é o estudo, é o cálculo do valor de mercado justo de uma empresa. Ou seja, se você vai comprar uma empresa, se você vai vender a sua empresa, é importante que você primeiro faça um valuation para que você saiba qual que é o valor justo e não perca dinheiro em negociações. E aí é um dos primeiros erros, né, que qualquer pessoa comete quando vai quando você faz seu próprio valuation, quando você contrata alguém, enfim, confundir o que é o valor justo, né, com o que é o valor que a pessoa acha que tem potencial no futuro. Então, assim, a pessoa fala, eu tô aqui fazendo um mercado, esse mercado é gigantesco, tem muito potencial, então minha ideia vale bilhões. E não é assim que funciona, né, uma avaliação. O valor justo mesmo. O valor que é o valor que, como o Léo falou, você não deixa dinheiro na mesa, que realmente é um valor que tanto você quanto quem está comprando ou quem está investindo sabe que não está perdendo dinheiro. Bom, então, resumindo, é isso. O valuation nada mais é do que um estudo técnico, um estudo financeiro de uma empresa para se chegar ao valor justo dela. Mas por que raios o empreendedor vai precisar disso, né? Parece algo tão específico, mas é aí que tá. Existem situações que são importantes que você tenha o valuation em mãos. A mais óbvia, né, que você consegue esperar é venda da empresa, né, compra e venda de empresas, mas também o valuation acaba sendo muito útil para a captação de investimento. Quando você vai buscar um investidor, você acaba cedendo um pedaço da sua empresa para ele em troca do dinheiro, então você acaba que precisa saber qual que é o valor da sua empresa. E existem outras situações também bem comuns, né, como a saída e entrada de novos sócios, partnership, né, que é quando você dá participação na sua empresa para funcionários, e também para empreendedores que buscam apenas mensurar anualmente qual que é o valor de mercado da sua empresa para fazer o que a gente chama de gestão baseada em valor. Importante nesses processos, né, é isso, é você não perder dinheiro. Então, já tiveram casos de clientes nossos, né, que não fizeram o valuation da forma correta, foram para o mercado, né, fizeram negociação, perderam dinheiro, ou seja, eles venderam a empresa por valor menor do que realmente seria o valor justo, e aí depois sim fizeram um estudo completo com a gente para poder nos próximos negócios, nas próximas empresas, saber o valor correto. Mas é importante saber o valor para que isso não aconteça, né? Imagina, você vai vender a sua empresa, que às vezes é o negócio da sua vida, né? Você pegou ali, criou aquele negócio, desenvolveu essa empresa, vem alguém querendo comprar, obviamente a pessoa que está querendo comprar vai querer colocar um valor mais baixo, né? Porque a pessoa quer maximizar o seu retorno, quer fazer uma boa negociação, e você às vezes ali, por não ter conhecimento do valor, você faz o quê? Você cede. Tá bom, se ele falou que o valor é esse, provavelmente ele deve estar certo. E às vezes não, às vezes se você tivesse um estudo, né? Se tivesse um relatório de valuation dizendo quanto que vale a sua empresa, você teria mais poder nessa negociação. Isso é uma situação que é comum e é muito triste, porque, como você falou, é um patrimônio muito grande. Na maior parte das vezes, a empresa é o maior patrimônio dos empreendedores, maior do que o imóvel, maior do que os carros. Então, se você sabe, se você tem pelo menos uma ideia, né, do quanto vale a casa que você mora ou do carro que você dirige, por que você não sabe quanto que vale a empresa que você está ali 8 horas por dia trabalhando? Até mais, né? Final de semana está ali pensando com a cabeça cheia nisso. Então, você precisa saber esse valor, principalmente antes dessas negociações que são chave para sua empresa. Tá, e para a gente chegar no aspecto mais prático do valuation, né, como que você descobre quanto que vale uma empresa, a gente precisa passar pelas metodologias mais comuns de valuation. Então, existem os métodos que são mais utilizados, que são mais renomados no mercado, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre eles. É claro que não dá para a gente passar um mestrado em valuation, passar uma aula muito específica sobre eles, porque é complexo, tem muitos números difíceis, muita matemática financeira, muita economia, taxa de desconto, beta, muito dicionário de matemáticas que você não vai entender. Então, a gente vai tentar passar de forma simplificada como funciona cada método. Tá, e falando sobre valuation, né, os principais métodos, o método mais difundido sobre como avaliar uma empresa é o fluxo de caixa descontado. Tá? Muita gente até confunde, acha que valuation é somente
fluxo de caixa descontado, porque é um método mais difundido, mas ele é o principal método que serve para a maioria das empresas que você vai avaliar, tá? E o fluxo de caixa descontado nada mais é do que você ver qual é o fluxo de caixa da empresa, ou seja, qual, a grosso modo, o lucro líquido que essa empresa vai ter no futuro, né? Assim, 6, 7, 8, 9, 10 na perpetuidade, você soma todo esse valor e traz para os dias de hoje. Fazendo um paralelo de uma forma mais fácil para todo mundo entender, imagina basicamente uma antecipação de recebíveis, né? Imagina que você tem uma maquininha lá da Stone, sem fazer jabá para ninguém, mas sei lá, Stone, Cielo, dessas adquirentes aí, e você fez uma venda. Eu vendi aqui a prazo em 12 vezes R$500. E aí você fala, Stone, eu não quero esperar esse valor. Eu tenho esse valor de R$500 para receber lá na frente, você me dá esse valor agora, e aí a Stone fala, beleza, eu te dou esse valor agora, mas eu te dou um desconto, né? Eu vou fazer um desconto nesse valor, né? Então você, em vez de receber 500, recebe, sei lá, R$400. Então é como se fosse uma antecipação de recebíveis. Quem está investindo na sua empresa, quem está comprando, vê todo o potencial que essa empresa tem no futuro de gerar caixa e fala, tá, já que esse potencial está lá no futuro, eu vou trazer ele para os dias de hoje para poder ver qual é o valor justo. É mais ou menos isso o método de fluxo de caixa descontado. Aí, obviamente, como já falou, entra taxa de desconto, entra beta, entra o WACC, entram diversas coisas que a gente já fala no nosso canal do YouTube, né? A gente detalha cada uma delas, mas a grosso modo essa é a forma mais difundida de você avaliar uma empresa. Essa é uma explicação muito boa para a gente tentar passar a visão do que é o fluxo de caixa descontado, porque no fim das contas essa é a técnica mais difícil, né? Envolve muita economia, envolve muitos índices econômicos, envolve muito índices de alavancagem das empresas, então não é simples de a gente passar aqui numa simples conversa de podcast. O que é importante entender é que a metodologia é mais pé no chão que a gente tem, então envolve você olhar de forma realista para os lucros futuros da empresa e trazer para o presente, descontando, né, a taxa de desconto, que representa os riscos, o valor do dinheiro no tempo, de forma que realmente a gente chegue no valor justo da empresa, tanto para o comprador quanto para o vendedor. E essa técnica ela é muito utilizada exatamente para ela olhar o principal fator de uma empresa, né, que é gerar lucro, né? Assim, uma empresa você faz, assim, no final do dia, por mais que tenha propósito, a gente falou isso no nosso primeiro podcast, né, mas por mais que você tenha propósito, por mais que você tenha tudo, no final a empresa quer gerar lucro. Né? Então, quem está comprando negócio, quem está investindo, ele vê o potencial que esse negócio tem de gerar lucro e o fluxo de caixa descontado olha para isso. E um erro muito comum que as pessoas cometem, né, quando vão fazer o fluxo de caixa descontado é esquecer da parte do descontado. Né? As pessoas geralmente vão somar todo o caixa que ela pode gerar. Então, minha empresa vai gerar 10 milhões, depois no ano seguinte 20, depois no ano seguinte 30, 40. E a pessoa vai lá e soma tudo. E aí fala, o valor da minha empresa é esse? Tá, mas é um dinheiro que tá lá no futuro. É como se não tivesse taxa de juros, não houvesse exatamente. Risco. Imagina, se você sabe que a sua empresa vai lucrar, né, vamos dizer assim, 40 milhões no futuro, você vai pagar 40 milhões nela hoje, por quê? O que você está ganhando? Você não ganha nada, né? O investidor que está investindo não tem nenhum retorno. Então, a parte do descontado dentro do fluxo de caixa ela é essencial. E aí que entra a mágica, né? A gente analisar toda a economia, analisar o mercado da empresa para poder encontrar qual é essa taxa de desconto ideal. Como a gente falou, esse é um método que é mais difícil, então não vai dar para você simplesmente aplicar os conhecimentos que você tiver aqui para fazer o valor da sua empresa. A gente até tem vídeos mais detalhados no nosso canal sobre isso, mas é uma técnica que é difícil. Mas não se preocupa que mais para frente a gente vai passar umas regrinhas de bolso para você pelo menos ter uma noção de quanto vale a sua empresa e não ficar perdido por aí. A segunda técnica que é uma menção honrosa aqui pra gente e que é bem difundida, né? Até pessoas que não conhecem muito de finanças acabam pelo menos sabendo um pouco como funciona, é o método dos múltiplos de mercado. Sim. Então essa é uma metodologia que é muito falada. Então, minha empresa está valendo 5 vezes lucro, aquela empresa da bolsa está sendo negociada a 10 vezes lucro, a 3 vezes receita. Então você pega basicamente um indicador financeiro, geralmente do último ano fechado da empresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A loja americana está sendo negociada a 2 vezes receita do ano de 2022. Então, basicamente está dizendo que o valuation dela está sendo negociado na bolsa a 2 vezes o valor que a receita que ela teve no ano passado. Então, esse já é um parâmetro para todas as outras empresas do varejo que estão vendo aquilo fazerem o valuation delas próprias. Então, se uma americana está sendo negociada a 2 vezes receita, eu posso dizer que a minha empresa vai estar sendo negociada a algo parecido como isso. É um método que olha muito o apetite do mercado, né? Diferente do fluxo caixa descontado, que a gente olha a empresa individualmente, o potencial que essa empresa tem de gerar caixa, essa metodologia olha o apetite de mercado. Então, o mercado está pagando... eu olhei no mercado, o mercado está pagando
2 vezes receita, como o Léo falou, tá pagando 5 vezes o lucro da empresa. Então, quando você olha isso, você tem um panorama. Então, eu estou nesse mesmo mercado, dessa mesma empresa. Então, se as empresas do mercado são negociadas dessa faixa e eu tenho esse lucro, né, eu posso pegar esse lucro e multiplicar por 5 e vou ver qual é o valor, né, o valuation por abordagem de múltiplos da minha empresa. Então, a gente olha muito o mercado. Essa é uma técnica que demanda muita pesquisa, né, para você comparar, né, com as empresas realmente do setor correto, que fazem coisas semelhantes a que você está analisando, mas é uma técnica que tem uma abordagem completamente diferente do que o fluxo de caixa contado. O fluxo de caixa contado é mais intrínseco, esse é mais extrínseco, vamos dizer assim. Você olha muito mais o lado de fora, os outros fatores. O que pode influenciar uma pessoa comprar ou não uma empresa pode não ser exatamente, né, o valor dela, mas pode ser assim, o quanto que a pessoa está disposta a pagar ou não. Então, assim, a pessoa naquela negociação pagou 2 vezes receita porque era importante para ela. E aí o mercado paga 2 vezes receita porque essas empresas estão nesse número. Então, é um olhar muito diferente do que a outra técnica que a gente falou agora. Mas como a gente falou, é uma metodologia que, pelo menos à primeira vista, parece mais fácil do fluxo de caixa contado. Então, de fato, para você entender o conceito é simples, tanto que a gente explicou aqui em 1 ou 2 frases como funciona. Na prática não é tão simples porque se você for comparar sua empresa com as lojas americanas, sendo que você tem um varejo de bairro, qual o benefício que o comprador da tua empresa teria em relação a comprar uma empresa que é aberta em bolsa, em que ele poderia vender a qualquer momento? Então, exige que você faça algumas correções. Então, idealmente, você vai utilizar um múltiplo um pouco abaixo do que está sendo negociado na bolsa de valores, porque a sua empresa implica em mais riscos, em custos de liquidez, em alguns outros problemas parecidos com esse. E também tem a questão de que você precisaria descontar, né, a dívida líquida que a sua empresa tem. São alguns pontos de complexidade, mas que não tornam o método tão difícil quanto o fluxo de caixa descontado. E acho que dá para a gente avançar para o terceiro método mais utilizado, que é o valor patrimonial. Esse é um método que a gente utiliza aqui, especialmente em alguns tipos de indústria específicos. Então, geralmente são empresas que são capital intensivo, né, que a gente chama, que exigem muito maquinário, plantas fabris, empresas que exigem um investimento altíssimo para que você consiga começar a operação e sustentar a operação. Basicamente, a método, né, de valor patrimonial diz que a empresa é avaliada pelo patrimônio que ela possui. Então, assim, a gente pega todos os ativos que essa empresa tem e diminui dos passivos que essa empresa possui, né? Então, é uma abordagem um olhar muito mais contábil, vamos dizer assim, né? Então, a gente está falando primeiro de um olhar de geração de caixa e valor para o acionista, depois falamos de um método mais voltado para o mercado, e a gente está falando agora do método mais contábil, né? Fala que o que tem de valor numa empresa mesmo é o que ela tem de patrimônio. E aí, por isso, como o Léo falou, é muito mais utilizado por uma indústria, por uma fábrica. Porque se você fala de uma empresa de software, né, dificilmente, às vezes está todo mundo trabalhando em home office, tem só computadores, não tem um grande patrimônio para você medir. E se você utiliza essa metodologia, talvez ela não seja correta para esse tipo de empresa. Então, a gente tem que olhar sempre qual é a metodologia ideal para cada tipo de empresa, e essa serve muito para, por exemplo, você tem um supermercado, você tem uma indústria, você tem uma fábrica, você tem uma empresa de imóveis, então empresas que realmente dependem de muito patrimônio, e aí sim a gente utiliza essas metodologias. Essa é uma metodologia que olha um pouco mais para o que já foi construído, né? Sim. Praticamente para o passado. Então, a gente tem o fluxo de caixa contado que olha para o futuro, tem o múltiplos que olha meio que para o presente, né? Como empresas parecidas estão sendo comparadas, e agora o valor patrimonial que olha para o que já foi construído. Então, são essas 3 abordagens que tem esse olhar engraçado, né? Que cada um olha para uma perspectiva diferente. E vale mencionar que existem diversas outras metodologias que são menos utilizadas, ou então são utilizadas em situações mais específicas, mas que vale algumas menções honrosas, como é o caso do Venture Capital Methods, que a gente utiliza bastante aqui no Startup Hero, até por ser utilizada muito no mundo do capital de risco. Então, startups costumam ser avaliadas pelo Venture Capital Methods, que olha para quanto que a empresa conseguiria ser vendida no futuro, qual que seria o valor de venda mais provável para depois ser descontado esse valor e chegar no valor presente. E existem outras metodologias como soma dos fatores de risco, transações precedentes e diversas outras para você avaliar outros cenários que venham a calhar, né? O que você tem que ter muito cuidado, né, quando você vai fazer uma avaliação, é entender o perfil da empresa, né? Então, você entende qual é o negócio, você entende qual são os drives de crescimento dessa empresa, né, para o futuro, e aí sim você consegue aplicar a metodologia correta, né? Não tem como você padronizar e você falar,
vou usar essa metodologia aqui, somente essa e para todas as empresas, porque pode ser que talvez aquela não seja ideal para o negócio. Bom, e o que impacta o valuation? Você que é empresário e está ouvindo a gente, você quer saber, quero aumentar meu valuation, quero ter um valuation, gigante para conseguir vender isso. Pelo maior valor possível. Exatamente. E o que eu posso fazer para impactar o meu valuation? O que vai fazer minha empresa valer muito? Eu acho que o primeiro ponto, né, para você construir um valuation que seja sólido, que você consiga defender, é ter histórico financeiro. Sim. A gente sabe que não é fácil, é uma tarefa fácil de checar do seu checklist, mas quanto maior for o seu histórico financeiro, crescimento da receita ano após ano, ter lucro líquido, margens constantes, crescentes, isso com certeza vai ser ótimo para o seu valuation, porque vai mostrar que a sua empresa tem um potencial de crescimento e também que ela tem essa questão de que ela não está decaindo, né, que você está crescendo, e também o ponto de que é menos arriscado. Se você tem uma empresa que não oscila muito, que está crescendo ao longo dos anos, isso é muito bem visto para os olhos dos investidores. E o histórico financeiro, basicamente, é o track record da empresa. Então, assim, você está vendo o que a empresa já fez e você vai olhar para o futuro baseado nesse passado da empresa, né? Então, obviamente, empresas que têm menos histórico financeiro, você tem mais risco envolvido, né? Como o Léo falou, tem mais risco envolvido. E esse risco, ele tem que ser precificado dentro do valuation. Obviamente, o valuation acaba sendo menor em algumas situações se você está no começo do seu negócio. Então, obviamente, se você está no começo do seu negócio, você tem um valuation menor do que uma empresa que tem, por exemplo, 10 anos, né, de vida. Então, porque ela já construiu um histórico. Mas também, se a empresa tem 10 anos de vida e, como ela falou, está caindo, né? Então o valor dela não vai ser igual a uma empresa que está subindo, está crescendo constantemente e escalando. Então, esse histórico financeiro tem que ser analisado quando você vai fazer um valuation de uma empresa. Um outro ponto que é muito levado em consideração é o setor de atuação que a empresa está. Então tem uma diferença muito grande entre você estar num varejão ali que briga por preços, que basicamente tem margens muito comprimidas, e o setor de tecnologia, em que você tem muitos diferenciais de uma empresa para outra, muitas vezes nem concorrência você tem direito. Então, existe essa diferença, né? Quanto mais sexy for o seu setor de atuação, quanto maiores forem suas margens, os investidores gostam disso. Então, seu valuation tende a aumentar. Então você pega, por exemplo, empresas fintechs aí, né? Teve um boom das fintechs nos últimos anos, então os investidores pagavam números altíssimos de valuation para uma fintech. Então, por quê? Porque eles veem que uma fintech ela resolve um problema, na maioria das vezes, né? Um problema que é real, um problema muito grande no Brasil, principalmente, que é o setor financeiro. Então, quando você vê isso, você vê uma oportunidade muito grande de expandir aquele negócio, dele crescer, se desenvolver e, consequentemente, ter muito faturamento, ter muito lucro no futuro. Então, você, quando vai fazer uma avaliação, você tem que precificar isso. Falar, o setor de atuação também influencia muito, como a gente falou na abordagem de múltiplos, né? Você vê a empresa do mesmo setor. Então, setores de atuação que sejam mais sexy vão ter múltiplos melhores, né? Então, você consegue ter os múltiplos maiores ali e tudo isso influencia no valuation da empresa, com certeza. Às vezes você como empresário, só de você criar uma nova linha de negócios, ao invés de você prestar serviço de consultoria em TI, você passa a fazer um software em que você consegue vender para uma quantidade grande de clientes sem que você tenha alguém prestando. Uma pequena mudança no seu modelo de negócio pode fazer com que você consiga melhores múltiplos, um valor bem mais alto, às vezes tendo a mesma receita e o mesmo lucro, que é realmente impressionante. Então, eu acho que isso também se conecta com outro ponto que afeta o valuation, que é o potencial de crescimento da empresa e do tamanho de mercado que ela tem. Então, quanto maiores forem esses fatores, quanto maior for o seu mercado, o seu potencial de crescimento, isso acaba afetando a sua análise, porque lá no fluxo de caixa descontado que a gente falou, a gente mencionou que o futuro é importante, o seu lucro futuro que está sendo previsto é importante. Então, quando você tem um mercado grande e um crescimento que está sendo esperado para ser alto, isso impacta no seu valuation. Um dos maiores erros que quem comete, né, que as pessoas cometem quando estão fazendo esse tipo de projeção financeira, falando sobre a sua empresa, é esse, né? Olha o meu mercado e o potencial dele é 25 milhões. E aí eu vou falar que daqui a 3 anos eu vou faturar 30, sabe? Tipo, você vai estar abrindo, aumentando o mercado, você vai ter 100% do mercado e ainda vai ter que abrir ele. Então, assim, existe algum problema, né? Quando você tem um tamanho de mercado muito nichado, você está no mercado que você fala, não tem concorrente. Se não tem, tem um problema. A gente já falou sobre isso aqui em diversas vezes, tanto em podcast quanto em alguns vídeos. Mas se você falar, não tem concorrente no meu mercado, pode ser que não tenha um motivo de não existir. Então, se o mercado é pequeno também, tem um problema, né? O mercado pequeno mostra que você não vai conseguir crescer. E quem está querendo comprar aquele negócio quer expandir a empresa. Então, tem que ficar ligado nisso também. O setor de atuação, o mercado que a empresa está, ele é muito importante para a avaliação.
Eu acho que um último fator relevante para a gente citar aqui são os diferenciais que a empresa tem e como é que está a concorrência. Então, se você é simplesmente mais uma lojinha de esquina, está concorrendo com outras mais 5 que tem na mesma rua e não tem um menor diferencial entre elas, isso é visto como um extremo risco para o investidor. Por que ele vai comprar a sua empresa se a Amazon faz melhor, entrega mais rápido e por um preço mais baixo? Então, quando você tem diferenciais que você consegue mostrar explicitamente para o comprador, para o vendedor, você consegue se destacar e mostrar que tem menos riscos, e isso acaba impactando positivamente o valuation. E existem diferenciais, né? Tem um diferencial que você vai mostrar que cara, a minha tecnologia faz uma coisa que não tem, e tem alguns diferenciais que são mais difíceis, tipo, eu tenho um atendimento melhor do que os outros, né? Mas os dois podem se provar também grandes diferenciais. Então, você pega a história do Nubank, né? Ele surgiu um banco, tecnologia legal, mas a diferença do Nubank era que ele tinha um bom atendimento, né? E sabia lidar bem ali com os clientes. Então, no começo é difícil você provar isso como um diferencial, mas no futuro a gente viu que realmente foi importante para ser uma das maiores instituições aí que a gente tem no país. Então, o diferencial competitivo, vocês têm que pensar nisso, né? É obrigatório ter? Não, dependendo do mercado, você pode crescer, ser o número 2, ser o número 3 do mercado, e o mercado ser tão grande que você vai conseguir criar um negócio muito bom. Mas sempre importante você pensar no diferencial, principalmente para você mostrar para o investidor. E eu acho que um ponto extra que a gente pode trazer aqui, né, é que o valuation ele é uma história. Tá? O valuation é a história que você está contando. Então, assim, se você está contando uma história que vou pegar dinheiro para colocar, por exemplo, vou fazer uma captação de 5 milhões, né, quero saber o valuation da minha empresa, e desses 5 milhões, 4 milhões eu vou colocar no bolso. Não é uma história muito bem vista, por exemplo, no investidor. E também não é uma história que vai impactar positivamente no valuation da sua empresa. Por quê? Se você vai captar 5 milhões e a gente vai considerar isso numa avaliação, só que 4 milhões não vão para dentro da empresa, então isso não afeta o crescimento do negócio. Então a história do valuation é muito importante. Aqui eu estou fazendo esse valuation porque minha empresa está quebrando e quero vender essa empresa. Também vai impactar esse negócio. Então a história do valuation é muito importante para a gente poder conseguir mensurar o valor justo da empresa. Bom, eu acho que vale a pena a gente chegar finalmente na cereja do bolo, né? A pergunta que todo empreendedor vê aqui para ser respondida. Quanto que vale a minha pequena empresa? Quanto que vale a minha startup? É óbvio que a gente não vai conseguir dizer aqui em palavras para você conseguir chegar no valor perfeito da sua empresa. A gente vai te dar umas regrinhas de bolso, né? Só para você não sair muito do que é a média. Mas, no geral, empresas aqui no Brasil, pequenas e médias empresas, no geral, são negociadas de 3 vezes a 8 vezes o seu lucro líquido anual. Ou também, você também pode pensar pela ótica da receita. Então, na média, elas também são negociadas entre 0,5 a 3 vezes sua receita bruta anual. Tem uma diferença bem grande, como você pode pensar, entre esses valores, né? Mas existe um motivo para isso. A média realmente ela varia de acordo com todos aqueles aspectos que a gente citou. Então, vai variar de acordo com o seu setor, com as suas margens, com a expectativa de crescimento do seu mercado. Então, a regra geral é que quanto mais sexy for o seu negócio, quanto maiores forem os seus diferenciais, quanto mais foda for a sua empresa, mais você vai conseguir ter um múltiplo mais esticado. E o oposto também serve, né? Quanto mais na pindaíba está a sua empresa, quanto mais difícil estarem as coisas, quanto menos diferenciais você ter para a concorrência, menor vão ser os seus múltiplos. Então essa regrinha que a gente está passando aqui, é óbvio que não é só você pegar, vou pegar então, vou multiplicar o valor da minha empresa. Não é só isso, mas é para você ter noção dos valores. E aí, quando você for fazer uma avaliação de verdade, né, você vai conseguir ver, exatamente nesse setor que a minha empresa está, nesse estágio que ela está, o múltiplo é esse, né? Isso falando da abordagem de múltiplos. Se a gente for fazer um fluxo de caixa descontado, aí já é uma outra história. Se for fazer um valor patrimonial, já é uma outra história. Mas o múltiplo, que é uma das técnicas mais difundidas aí no mercado, é uma técnica mais simples de entender, ficam nessa faixa aí que o Léo falou mesmo. E uma outra dúvida que é muito comum dos empreendedores, principalmente aqueles que estão na fase de ideia, que estão ali sonhando em conseguir um investimento, é legal, que vale 0,5 a 3 vezes receita, mas eu não tenho receita. Quer dizer que o meu valuation é zero, eu não posso fazer valuation? E a resposta é: fica tranquilo, a gente consegue avaliar empresas que não têm faturamento, que estão em etapa de pesquisa ou em validação. É óbvio que envolve algumas ressalvas, envolve premissas, né, para o valuation, de que a empresa vai conseguir validar a sua ideia, de que ela vai conseguir vender no futuro, mas é possível. Então, pegando ali o exemplo que a gente deu do fluxo de caixa descontado, o fluxo de caixa descontado é a expectativa de um lucro futuro descontada para o presente.
Então, você consegue fazer isso mesmo com ideias ou com projetos que ainda estão em validação. Nesses casos é muito importante a gente analisar o mercado, analisar empresas semelhantes, analisar como que essas empresas se comportaram e a gente vai meio que, vamos dizer, comparar, né, com elas e trazer para a realidade do negócio e a partir disso a gente vai fazer o que é o principal de uma projeção um valor, que é a projeção financeira, né? Então a gente vai projetar o futuro do negócio e aplicar as metodologias. Mas sim, existem negócios que precisam de um tempo até maior para maturar. Tem empresas que não, por exemplo, biotechs, que demoram mais para amadurecer o negócio e para faturar começa, sei lá, no ano 2, no ano 3. Então, quando a gente faz o valuation, isso também é levado em consideração. Então, dá sim para fazer. É óbvio que, se você é uma empresa que tem zero faturamento, está querendo criar um aplicativo e não criou, ainda está bem no começo, seu valuation vai ser menor do que alguém que já criou um aplicativo, que já fatura, já tem os primeiros clientes, obviamente vai ser menor. E é importante linkar com o que o LB disse um pouco atrás sobre storytelling. Sim. Dependendo do motivo do valuation que você está fazendo, ele pode ter um impacto diferente no resultado dele. Então, quando você está fazendo um valuation para saída de sócios, para entrada de novos sócios, é diferente. Não você está retirando um sócio que muitas vezes era muito importante, que era a cabeça da empresa, você vai acabar tendo que substituir ele com outro funcionário que vai ser caro. Então, esse é um cenário que você vai projetar provavelmente uma estabilidade na empresa. Então, os lucros futuros vão se manter, às vezes podem até cair. Agora, quando você está fazendo valores para uma empresa que está buscando investimento agressivo para entrar em novos mercados, criar novos produtos, já é uma projeção totalmente diferente do que você faria. Então, o valuation ele também vai variar de acordo com o propósito que você está dando para o valuation. Se é uma história de crescimento, se é um objetivo de crescimento, você vai acabar tendo isso refletido na avaliação e está tudo bem, porque o investidor que vai analisar o valuation, ele também já tem em mente de que isso vai acontecer, é ele que vai botar o dinheiro na empresa. Então, depende muito, né? O tipo de valor que você está fazendo vai impactar na avaliação que você vai receber. E acontece muito isso aqui, né? Então, por exemplo, o cliente vem, faz valores com a gente e ele tem um cenário. Estou captando aqui investimentos para poder fazer isso, aquilo. E aí, sei lá, 1 ano depois ou 6 meses depois ele volta, faz a avaliação de novo e ele já bateu as metas do que ele tinha, ele já está num outro cenário, já quer captar de novo. Então, assim, já é uma outra história, já é uma outra empresa. A gente até muda as metodologias dependendo do negócio que a gente vai utilizar, porque ele já está mais robusto. Então, cada história, ela define também qual o rumo que a avaliação vai tomar. E isso se conecta muito com uma dúvida que alguns empreendedores chegam aqui e que é impossível da gente conseguir ajudar eles, que é basicamente o empreendedor que tem uma ideia e que não executou nada e quer vender a ideia dele. E isso não existe. A gente já adianta aqui para vocês que, nesse caso, a sua ideia vale zero. Ela só vai ter algum valor se você estiver disposto a executar ela e conseguir um investidor para isso. Porque simplesmente vender, não existem pessoas no Brasil ou no mundo que façam isso. Às vezes a pessoa tem, eu tive uma ideia aqui de criar um aplicativo e é isso. Pessoal, precifica isso, essa ideia e que eu quero vender. Só que, assim, é a história, né? Como ela falou, a história não é que você vai criar uma empresa, desenvolver um modelo de negócio, contratar gente, porque essa é uma história que a gente consegue projetar um futuro, né? Por isso que a gente faz o valor da empresa que não tem faturamento. Mas se você fala que a história, você só teve a ideia e quer vender, aí vale zero. Então já nem precisa perder tempo, né? Já sabe que vale zero. Agora, se você quer realmente executar, aí sim a ideia vai ter valor. E para finalizar o que a gente está falando aqui, é muito importante a gente comentar sobre quais são as implicações de você mesmo fazer o seu valuation, né? A gente sabe que, principalmente se você quer economizar dinheiro, né? Porque, obviamente, não é um valor muito barato fazer uma avaliação, mas quando você quer economizar dinheiro, você fala, eu mesmo vou fazer minha avaliação, não preciso contratar ninguém, eu mesmo vou fazer. E existem muitos riscos que você tem na hora que você mesmo faz a sua avaliação, e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles agora. Eu acho que o principal é você errar na mão ali. Ou para mais ou para menos. Existe esse problema, porque independente para qual direção você erra em seu valuation, supervalorizando ou subvalorizando, você vai estar se ferrando de alguma forma. Então, ou você vai estar botando um valor muito alto e nenhum comprador ou investidor vai estar interessado nem em falar com você, ou você está colocando um valor muito baixo, vai virar uma mixaria, qualquer um vai te comprar por um valor muito abaixo do que é o justo. Então, você vai estar deixando dinheiro na mesa. Ou no caso de você estar conseguindo captar investimento, você vai estar cedendo muita participação para o investidor, e isso não é saudável, porque você vai ter menos participação na empresa, vai acabar que no futuro talvez você não tenha controle da empresa se você fizer novas rodadas, ou então distribua menos lucros para você mesmo. Se for realmente chutar, acho que 95, 6, 7, 8% das pessoas vão colocar o valor muito mais alto do que realmente é. Isso é natural, né? Porque você
mesmo está avaliando o seu bebezinho, né? A sua empresa. Então você acha que aquilo ali vale muito. Nossa, aqui vale muito, um mercado gigante, um potencial, nossa, enorme. Mas assim, tá tudo lá no futuro, né? Tá tudo lá na frente, é tudo potencial. A gente tem que avaliar o que vai ter próximo ali para poder trazer o valor justo. Então, assim, quando você mesmo faz a sua avaliação, você tende a colocar um valor muito mais alto do que realmente é justo. E isso é um fator crucial para você perder a negociação. Investidor, ele não vai te dar 5 horas do tempo dele, 10 horas do tempo dele para você negociar com ele. Se o valor estiver muito alto, você já viu o Shark Tank, né? Se o valor estiver muito alto, ele simplesmente vai falar, esquece, não quero, não faz sentido. Então, o comprador, mesma coisa. Então, é muito importante chegar com um valor justo, não com um valor que você tirou da cabeça sem base nenhuma, só pegou o número e multiplicou por 20, por 30, sem nenhuma base. Esse é um problema de viés, né? É a segunda armadilha aqui que temos de fazer o próprio valuation. Porque se você faz o valuation da sua própria empresa, você vai valorizar ao máximo ela, e se você deixa para o comprador fazer o valuation da sua empresa, aí é pior ainda. Ele vai dizer que essa empresa, se ele pudesse, ele diria que a empresa vale zero para ele comprar pelo menor valor possível. Então, esse problema de viés é muito importante que você elimine na hora de fazer o seu valuation, para que você não tenha esses problemas que muitas vezes são inconscientes. Você não está querendo supervalorizar a sua empresa só para enganar o comprador. É inconsciente de você achar que sua empresa é a melhor do mundo. Você vai falar, com certeza eu vou faturar, se eu faturo hoje 100 mil, com certeza ano que vem eu vou faturar 50 milhões, ano que vem eu vou faturar, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que na hora de você realmente fazer, não vai acontecer aquilo. Então é muito importante que tenha alguém que seja de fora que realmente esteja olhando com um olhar mais frio para a sua empresa, né? Um olhar com o máximo sem viés possível, sem nenhuma interferência que não vá realmente ganhar dinheiro nenhuma na sua negociação, somente fazendo a avaliação do negócio. Eu acho que o terceiro risco que vale a gente mencionar é a falta de conhecimento técnico, porque, infelizmente, é muito técnico esse assunto todo do valuation. Então, existem milhares de livros super complexos com economia, mercado financeiro, envolve muitos conhecimentos de diversas áreas que você precisa ter para você chegar no valor justo de uma empresa. Então, é claro que a gente aqui na Startup Hero tenta simplificar ao máximo, a gente tenta dar exemplos do dia a dia para você conseguir entender o conceito do valuation, mas quando você vai ver ali nas minúcias, é difícil, envolve muita fórmula matemática, letra grega, tudo aquilo que todo mundo tem medo na faculdade, na escola, envolvido, né, na parte do cálculo. E quando você vai fazer uma avaliação, né, a gente começa, estuda a empresa, estuda o mercado, estuda a concorrente, tudo isso que a gente falou aqui, projeta o crescimento, aí o crescimento é projetado com base em quê? A gente vê o histórico da empresa, vê a média do mercado, vê como o mercado vai crescer, se vai andar de lado, então tem uma série de fatores. Antes da gente começar, a gente tem muito trabalho antes de escolher as metodologias, né? Porque aqui a gente faz mais de uma metodologia, então a gente vai fazendo a projeção do negócio, escolhe as metodologias e aplica, né, faz o cálculo, taxa de desconto. Então, assim, não é fácil, gente, fazer um valuation. Então, quando você mesmo fala que, eu vou fazer, você está mostrando para o seu investidor e para o seu comprador de, cara, eu não dei tanta importância para ir para esse ponto, que é o ponto mais importante de uma negociação, que é o valor, é onde acontecem as maiores brigas entre investidores, entre compradores, né, entre empreendedores com investidor, empreendedor com comprador, é na parte do valor. E muitos negócios são perdidos nessa parte. Então, quando você mesmo fala, eu vou fazer, eu não estou nem aí, acho que o valor é esse, você mostra muito despreparo. E qual é o grande moral, né, desse podcast todo que a gente fez para falar sobre valores? Se você quer uma noção muito básica do seu valor, você pode usar todo o conhecimento que a gente deu aqui para poder chegar. E a gente tem muito conteúdo no nosso canal no YouTube também, mostrando como calcular o valor, esmiuçando cada uma das técnicas. Mas se você quer de verdade sentar numa mesa com um investidor, sentar numa mesa com um comprador, sentar na mesa com o seu sócio e comprar a participação dele, e ele realmente entender, quem está do outro lado entender que você não está querendo passar a perna nele, que você não está querendo se aproveitar, que você está fazendo o justo, você precisa contratar uma empresa para poder fazer a avaliação do seu negócio. É muito importante você ter um laudo de um terceiro que não tem nenhum interesse na negociação. Então, nós como Startup Hero, não interessa se a empresa for vendida por 10 milhões ou por 1 milhão, porque a gente não tem taxas de sucesso envolvidas nessa negociação. Então, quando você tem um laudo atestando o valor de mercado de uma empresa, explicando tintim por tintim por que ela vale isso, isso muda muito nas negociações. Porque por mais que o valuation que vai ser, de fato, executado na negociação, talvez difira um pouco, você dê algum desconto ali para o comprador para fechar logo esse negócio,
ele acaba que vai ser o balizador de tudo que vai acontecer ali na negociação. E o que acontece quando você fecha com a Startup Hero, você faz o valuation com a gente, você traz a experiência de uma empresa que, além de ser líder do mercado, né, de fazer valuation de pequenas e médias empresas e startups, a gente já fez mais de 1.200 avaliações. Então, assim, a gente tem muita experiência em avaliar empresas de qualquer setor. Então, a gente avaliou empresas de cannabis, equipe de esportes, fintechs, agro, indústria, todo tipo de empresa. E a gente tem essa habilidade para poder entender qual é o seu negócio, entender quais são as metodologias corretas para ele e aplicar essas metodologias da forma como manda, né, o figurino certinho para que você tenha um valor justo. Bom, se você conseguiu passar por todo esse momento jabá aqui, a gente agradece a audiência. Se você gostou desse conteúdo, quer mais conteúdos voltados para empreendedorismo, para startups, para esse conteúdo realmente profissional, segue a gente no nosso canal no YouTube, no Spotify, que a gente a cada 2 semanas lança novos episódios aqui do Arte do Lucro, sempre com essa temática mais mão na massa, para que você consiga executar isso e aperfeiçoar a sua empresa. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Tchau.